Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader, aqui do Manual da Bolsa. Vamos para mais um estudo aqui da nossa análise de fechamento de mercado do dia 22 de maio, para os nossos estudos também, depois para o nosso dia 25 de maio. Antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir para que você se inscreva, ative o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, para todos os vídeos que é postado aqui no canal, o YouTube está te notificando em primeira mão. E aqui na descrição do vídeo a gente vai ter alguns links úteis, que são alguns links de estudo, que tem relacionado a suporte e resistência, padrões de figura gráfica, padrões de candlestick e por aí vai, beleza? E também tem o nosso grupo de estudos do Telegram e o nosso grupo de materiais. É muito importante que você entre lá para estar acompanhando nossas discussões. De repente você tem dúvidas relacionado a como faz para poder estar operando as nossas estratégias aqui. É só estar entrando lá no grupo, que eu vou estar lá auxiliando vocês e o pessoal do grupo mesmo em si lá vai estar auxiliando também, beleza? Um sempre ajudando o outro, que daí a gente começa a crescer cada vez mais o nosso conhecimento como trader, beleza? Então vamos aqui, pessoal, para os nossos estudos. O que a gente teve aqui no nosso dia 22 de maio? Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico para a gente conseguir ficar um pouco melhor para visualizar. Então aqui foi às 9 horas, o horário de abertura do mercado. Então o que a gente teve aqui, pessoal? Quem aplicou nossa estratégia aqui, ó, conseguiu pegar, deixa eu só arriscar aqui direito, ó, conseguiu pegar mais ou menos nesse nível a nossa abertura de mercado, e depois da nossa abertura de mercado ele tendeu a fazer um teste aqui, ó, testou, fez o nosso fechamento de gap aqui, então já era o suficiente para você estar dando sua saída de mercado, beleza? 50 pontos acima, você faz sua compra, você poderia até mesmo ter saído mais ou menos nesse nível aqui, ó, só que se o preço já estava indicando que ele poderia continuar a nossa movimentação, você poderia continuar com o preço lá para cima, certo? Vindo fazendo a proteção do teu capital aqui para não deixar o preço voltar. Quem pegou esse momento de abertura na nossa sexta-feira conseguiu verificar que o preço ele foi um pouco lento para poder subir assim de uma vez, certo? Ele foi dando umas seguradas, umas repicadas e depois ele tendeu aí com força para cima e depois retornou já ao mercado, certo? Então a gente teria também dentro do nosso treinamento que está para vir daí, eu vou passar a estratégia de como que a gente faz para poder estar pegando a volta também do preço, tá, pessoal? Então a gente não pega só a ida, a gente consegue pegar também a volta. Então quem adquirir o nosso treinamento assim que ele estiver pronto, vai ter essas estratégias e muito mais estratégias também aplicadas aqui ao mercado, certo? Então, pessoal, depois disso, o preço ele já veio rompendo esse nosso nível aqui de 75% que a gente riscou do dia anterior e a gente teve um teste aqui do preço, tá, pessoal? O teste do preço, vocês já bem sabem, ponto de rompimento, a gente simplesmente tende a vender e ir embora com o preço, tá? Isso daqui, ó, em vários vídeos já aqui do canal eu já expliquei sobre essa questão do teste aqui, ó, certo? O preço fez o teste, a gente tem nossas métricas aqui para poder estar operando, certo? E nisso o preço tendeu a ficar um pouco segurado aqui, ó, e a gente sempre fatia o preço ali mais ou menos nos 50% da movimentação para a gente poder estar trabalhando com ele, certo? Ponto de fundo, pessoal, dessa nossa movimentação a gente pensa em venda, tá? Só lembrando aqui, ó, que a gente já estava numa tendência de baixa aqui, ó, uma tendência de baixo, o preço chegou, tocou lá, beleza, desceu, tocou aqui mais uma segunda vez, então a gente já está começando a formar uma tendência de baixa de volta, tá? Aqui ele estava um pouco lateralizado, mas como ele já vem indicando aqui, ó, alguns pontos para a gente que o preço pode tender a romper, no nível de rompimento ali descolado do preço, a gente faz nossa venda para tentar buscar o nosso alvo ali de 50% da movimentação do dia anterior. Obviamente, se ele esticou a mais, se você conseguir pegar esse a mais que ele dá, beleza. Se você já quer simplesmente chegar aqui e fazer o nosso fechamento de preço exatamente no alvo, simplesmente desce lá com o ponto de rompimento, chegou no alvo, você fecha sua operação, o que der a mais deu, o que não der a mais também não deu, não tem problema. O importante é que você aproveite de cada oscilação do mercado aqui, que são as nossas estratégias do nosso treinamento Mega Scalp, certo? Para quem chegou aqui agora no canal, só para poder relatar aqui, esse daqui é o nosso mini índice e a gente está com o gráfico aberto aqui de 5 minutos, certo? O time frame de 5 minutos. Então, pessoal, depois de um rompimento forte, a gente sempre pensa na questão do nosso Fibonacci, tá? No nosso Fibonacci na microestrutura de mercado. Sempre quando o preço dá esse tipo de movimento aqui, assim, pessoal, a gente pode esperar sim que ele venha aqui, ó, aos poucos, tendendo a retornar no nosso nível de Fibonacci, tanto de 50% como de 61,8% ali, mais ou menos, beleza? Depois que ele chegou lá nos nossos 50% e você já conseguiu pegar toda essa movimentação, obviamente, aqui você conseguiria pegar alguns pontos descolados para ir até o ponto de alvo. E depois ele fez um teste aqui, ó, a partir do momento de rompimento a gente simplesmente compra
e vai embora com o preço ali na nossa movimentação. Só lembrando, é muito melhor você pensar em fazer venda do que fazer compra, certo? Mas aqui, como a gente está vendo as microestruturas de mercado se formando, a gente pode estar operando nessas movimentações. Só lembrando, a gente tem a Fibonacci desse preço aqui inteiro, que seria mais ou menos aqui os nossos 50% da movimentação, e a gente tem o Fibonacci da nossa microestrutura aqui também, certo? Que aqui a gente conseguiria pegar mais ou menos ali 50% da movimentação. Então eu vou riscar aqui de novo, ó. De todo esse preço aqui, a gente tinha aqui mais ou menos 50% da nossa movimentação, que foi onde que o preço saiu, ó, certo? E dessa nossa queda aqui, tinha os 50% da movimentação mais ou menos nesse nível. Então a gente poderia ter conciliado os dois ali, para a gente tentar sair ali próximo aos 61,8% dessa movimentação e aos 50% dessa movimentação, certo? Então ali a gente faz uma junção entre os dois pontos de movimentação de queda para a gente conseguir verificar onde que a gente pode estar dando nossa saída aqui no mercado, beleza? Então quem já sabe, já entende nossas estratégias aí do mercado, como que a gente aplica, conseguiu pegar esse ponto de queda do mercado, beleza? Depois disso, pessoal, o preço tendeu a ficar segurado aqui um pouco, certo? Ele fez aqui fundos mais altos indicando tendência de alta, e ele já tinha rompido a nossa tendência de baixa que vinha desde lá de trás, certo? Então, a partir desse momento, a gente iria pensar em compra, sim, com certeza, mas ele não indicou muitos pontos de oportunidade aqui no mercado depois que ele deu esse nosso rompimento aqui da nossa Fibonacci que eu acabei de explicar para vocês. Só indicando aqui, pessoal, ele teve aqui um Arami, né? Se eu não me engano é esse o nome dessa nossa formação aqui, ó, ele fez uma indicação de um Arami, e aqui ele também tinha um engolfo que ele deu do candle anterior, só que esse engolfo, pessoal, ele fechou próximo ao nosso nível de resistência. Em nível de resistência a gente tende a não operar o nosso engolfo, beleza? Então a gente sempre fica atento a isso, a não pegar pontos de movimentação onde ele já dá o nosso nível de fechamento, certo? Então se ele já dá o nosso nível de fechamento, a gente tenta procurar outras oportunidades que o mercado vem a dar aí pra gente na nossa movimentação de preço, certo? Então aqui ele fez uma indicação de Arami, então a Arami, a partir do nível de rompimento, a gente podia fazer um scalp aqui, ó, curto, certo? Até o nosso nível de alvo aqui, obviamente descolado do preço. Se você pegou essa nossa movimentação aqui do mercado, ó, o preço ele tendeu a descer lá, aí ele tendeu a testar aqui, aí ponto de rompimento a gente posicionava a nossa ordem aqui de venda e pegaria essa nossa estrutura aqui de mercado. Por que seria venda, pessoal? Porque a gente ainda está numa tendência de baixa aqui e ele fez uma indicação de um Arami a favor da nossa tendência. A favor da nossa tendência, pessoal, a gente pensa em fazer operações, certo? De venda para tentar fatiar o mercado ao máximo o máximo que a gente pode aqui, certo? Então a gente tinha esse ponto aqui que a gente podia fatiar para sair próximo ao nosso alvo, operação curta, e a partir do nível de rompimento aqui a gente podia fazer essa nossa outra operação aqui, ó, certo? Ainda mais se ele está indicando força. Se ele começou a indicar força, a gente já fica atento a essas nossas movimentações. Você sai de um ponto, vai para o outro. Sai de um ponto, vai para o outro. E dessa forma, a gente vai pegando esses pequenos fatiamentos do mercado e colocando dinheiro no bolso. Que esse é o nosso método. Você não precisa necessariamente ficar operando o alvo. Nosso alvo é operado fatiando o mercado. A gente fatia, sai de um lado, vai para o outro, sai de outra ponta, vai para o outro. E assim a gente vai acumulando cada vez mais pontuação e, consequentemente, acumulando cada vez mais capital. Então, quando você vai para operar aqui, é muito importante, claro, que você siga o seu gerenciamento, mas é muito importante que você não fique pensando só na questão financeira, porque muita gente vem para esse mercado querer resolver, digamos assim, os problemas financeiros aí em um dia. E às vezes o problema financeiro que você tem aí, você acaba deixando mais dinheiro no mercado e a coisa começa a piorar cada vez mais. Então foca 100% no aprendizado primeiro, foca 100% no aprendizado, que o dinheiro vai ser consequência de um estudo muito bem feito, de uma estratégia muito bem definida, que é o que eu passo aqui para vocês, certo? Então pega cada parte da estratégia aqui e vai aprimorando, tá, pessoal? Tenta não ficar visualizando vídeos de vários canais diferentes, porque você vai começar a ter uma overdose de informação. E com tanta informação que você vai pegando de outros canais, também pegando daqui, óbvio, você começa a saturar. E essa saturação não é bom pra gente, certo? Quando eu comecei também, eu tive essa overdose de informação, porque eu queria pegar informação de vários e vários e vários lugares. Só que quando você vai para operar, você acaba travando no momento da operação. Por que você trava? Porque você não sabe qual estratégia que você deve aplicar em determinados momentos. E isso faz com que você acaba clicando em qualquer lugar. E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero para você. Eu quero que você entre aqui no mercado realmente para tirar dinheiro. E para você tirar dinheiro desse mercado vai ser consequência
de estratégias muito bem definidas, certo? Métricas muito bem definidas, posicionamentos de ordens muito bem definidos. Então é preciso que você foque aqui no estudo, certo? O que eu digo é, obviamente, se você quiser acompanhar outros canais, focar em outro canal específico, foca no outro canal específico, mas que você veja que tenha pessoas dentro desses grupos que tenham resultados, como é o nosso grupo também. O pessoal que está iniciando, por exemplo, pega nossas métricas aqui para poder estar operando e já consegue estar tirando dinheiro do mercado. Todos os dias o pessoal vem me chamar no privado lá para poder falar dos resultados que estão tendo, das dúvidas que estão tendo também. Aí eu vou meio que ajudando ali a pessoa a focar um pouco mais na estratégia em si. Se a pessoa tem dúvida da estratégia que já foi postado no YouTube, de repente já foi até repostado também, para poder detalhar um pouco mais a estratégia. Tem dúvida também, vai lá, me chama no privado lá no Telegram, que eu vou auxiliando vocês, certo? Para que vocês tenham cada vez mais conhecimento nesse mercado e tire cada vez mais dinheiro. Que o meu foco aqui realmente é estar ajudando a vocês a tirar dinheiro do mercado. Se não fosse esse o foco, eu não estaria dando esse treinamento aqui. Eu simplesmente pegava, ficava lá operando e guardava todo esse conhecimento que eu tive durante o mercado aqui, que eu apanhei para poder aprender, eu guardava todo esse conhecimento para mim. Mas não é isso que eu quero compartilhar esse conhecimento com vocês e que cada vez mais traders venham aqui no canal para que a gente possa fazer essas trocas de informações, que para mim também é um aprendizado. Muita gente vem com algumas técnicas que eles utilizam e passa lá para mim também no privado, me chama no privado, passa a técnica, aí eu pego a técnica, valido, converso com a pessoa também para poder falar que realmente foi validada, eu mostro alguns pontos que seria interessante estar aplicando a estratégia e depois essa estratégia eu vejo com a pessoa que passa a estratégia para mim se eu posso estar publicando para vocês também. Então a gente faz toda essa troca de conhecimento, a gente valida as estratégias e posta aqui para vocês. E todas essas estratégias aqui, pessoal, eu faço essa validação por robô. Eu pego desde o começo lá do mercado, que teve, certo? Não lembro o ano exatamente que foi. E a gente faz a validação de todo o período, certo? Com o robô. E daí se eu vejo se essa estratégia está sendo validada de 85% para cima, eu pego essa estratégia e passo para vocês, certo? Para que a gente consiga estar aplicando aqui no mercado cada vez com mais precisão. Beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa análise para que a gente não estenda muito o vídeo. Depois disso, pessoal, o preço ele tendeu a ficar um pouco enroscado aqui, ele fez a indicação de um martelo aqui muito bem definido para a gente, então a gente consegue fazer scalp, tá, pessoal? Se o preço ele teve um fechamento nesse nível, conforme eu já indiquei lá para vocês a questão do nosso martelo, como que a gente faz para operar, só tá fatiando o mercado ali, e aqui nível de rompimento a gente tenta pegar o máximo que o preço der aqui para a gente, beleza? Só lembrando que a gente estava numa tendência de baixa, é muito melhor fazer venda do que fazer operação de compra, certo? Então, pessoal, depois disso, o preço ficou enroscado aqui, fez indicação aqui pra gente de um doji em um nível aqui, na verdade ele está entre o nível aqui de 50% e 25% da nossa movimentação do dia anterior. E sempre quando ele dá no meio da movimentação assim, pessoal, ele tanto pode ir para cima como ele pode ir para baixo, certo? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Obviamente, se a gente já teve uma queda grande aqui no preço do mercado, a gente fica atento a essas nossas oscilações aqui para ver para onde que o preço pode definir um lado para ele poder estar indo, certo? Depois disso, pessoal, o que a gente teve aqui? O preço ele tendeu a dar uma enroscada aqui, ficou segurando nos nossos 50% de movimentação, ficou trabalhando um pouco aqui, já fez indicação aqui para a gente de fundos mais altos, ponto de rompimento, a gente faz aqui fatia um pouco aqui o mercado para a gente poder pegar alguns pontos de oscilação e ele simplesmente fechou ali nos nossos 75% da movimentação do dia anterior, certo? Por isso que eu falo para vocês, pessoal, siga as nossas linhas de suporte e resistência para você ter como parâmetro onde que o preço pode ir para poder dar uma repicada ali no mercado. E daí o que a gente utiliza entre as linhas de suporte e resistência? A gente utiliza nossas linhas de tendência curta, tanto de alta como de baixa, para a gente sempre sair de um ponto e ir para o outro. A gente faz a nossa análise da dinâmica do preço ali no momento atual, de como que o preço está oscilando, para a gente poder saber quais são os pontos onde que a gente pode estar dando entrada. A gente faz a análise de candle para poder verificar onde que o nosso preço pode tender a ir, ou se ele pode ter uma reversão de mercado. Padrão de figura gráfica também a gente faz a análise ali para verificar se o preço realmente está seguindo essa tendência que a gente está visualizando, certo? E a partir disso a gente tomar as nossas definições de mercado para a gente ou comprar ou vender, dependendo do que o preço vai indicar para a gente, beleza? Então depois disso, pessoal, o preço ele tendeu a ficar segurando aqui, voltou aos nossos 50%, ficou segurado aqui um pouco, até que ele teve um rompimento aqui e ficou segurando aqui. Aí no final do pregão, pessoal, ele deu esse estouro aqui,
desse nosso candle, certo? E depois disso ele já tendeu a buscar um nível de rompimento aqui, ó, e a gente podia ir fatiando esses níveis aqui, tá, pessoal? Se ele está indicando força, ó, ele subiu, desceu para testar, a gente podia tentar fatiar aqui também, ó, para tentar pegar essa nossa movimentação, certo? Nesse momento aqui eu já não estava mais operando, que eu opero até ali mais ou menos umas 4 horas da tarde. E se eu acabo batendo meta antes, eu também pego, fecho a plataforma, vou fazer outras coisas, vou auxiliar o pessoal dentro do grupo também que tem dúvidas, o pessoal que manda mensagem no privado. Então, se você tem dúvidas também, é só estar lá me chamando no privado, chamando lá no grupo do Telegram também, que a gente sempre vai se auxiliando aí, beleza? Então, pessoal, eu vou fazer aqui, vou apagar essas nossas linhas para a gente poder fazer a nossa análise pensando para nossa segunda-feira aí, no nosso dia 25 de maio, beleza? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui para a gente poder traçar as nossas métricas. Aqui foi a abertura do mercado, deixa eu só fazer a confirmação aqui. Aqui foi a nossa abertura de mercado, então eu vou estar riscando as nossas métricas aqui, pessoal, de suporte e resistência, como eu sempre risco aí com vocês, beleza? Então, enquanto eu vou riscando aqui, se você não sabe, se de repente chegou aqui agora no canal não sabe como riscar essas nossas linhas de suporte e resistência, aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link, certo? Relacionado a essas nossas métricas de suporte e resistência, como que a gente faz para poder estar riscando, tá? Também, se você quiser pegar aqui agora, a gente utiliza nossas métricas aqui das linhas de Fibonacci para a gente poder estar riscando o mercado aqui com os nossos níveis de suporte e resistência do preço, certo? E também, se você não é inscrito aqui no canal, eu vou pedir também já para que você se inscreva, se esses vídeos estão fazendo diferença para você. Eu vou pedir para que você curta o vídeo, que vai ajudar com que o YouTube ele posicione melhor os nossos vídeos aqui, certo? Para estar mostrando para cada vez mais traders aqui no mercado, para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas com as nossas estratégias aqui, certo? Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui para amanhã? Eu não vou riscar linhas de tendência, nem de alta nem de baixa aqui, porque basicamente o nosso estouro aqui foi o que ele definiu a nossa mínima e a nossa máxima do dia aqui, beleza? Então, o que a gente pode ter aqui, pessoal? Só lembrando que a gente teve aqui um estouro bem forte aqui da nossa movimentação. A nossa máxima fechou exatamente lá, na nossa máxima de fechamento de mercado também, basicamente ali, certo? E a nossa mínima aqui também foi com o nosso estouro aqui do mercado, que nem eu falei para vocês. Então, pessoal, se o preço ele abrir nesse nível aqui, ó, pode ser que ele venha tender a fechar esse nosso gap aqui, ó, de acordo com as nossas métricas de Fibonacci. Por isso que a gente já está arriscado aqui, pessoal. Esse daqui é a nossa métrica de Fibonacci. Então, pode ser que o preço tenda a retornar essa nossa movimentação. Quer dizer que ele vai retornar direto? Não quer dizer que ele vai retornar direto, porque o preço ele sempre trabalha em ondas, tá, pessoal? E a gente tem as nossas definições de mercado aqui, ó, para a gente poder estar fatiando para poder estar operando, certo? Então a gente sempre tem que ficar atento. Se o preço abrir ali e tender a descer aqui, ó, pode ser que ele venha aqui, ó, fique segurando um pouco na nossa movimentação para depois tomar um rumo e tender a buscar o nosso fechamento aqui do nosso Fibonacci, beleza? E caso, pessoal, o preço ele abra já aqui para baixo, ó, pode ser que ele venha também tendendo a retornar aqui no nosso fechamento de gap, certo? Que nem eu sempre falo para vocês, se o preço ele abriu em um ponto e ele teve um gap do nível de abertura, pode ser que ele tenda a retornar esse gap. Não quer dizer que ele vai retornar, tá, pessoal? A gente fica atento que ele pode retornar a esse fechamento de gap. Na grande maioria das vezes ele fecha, mas pode acontecer dele não estar fechando. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, não compre e não venda aleatoriamente se você não está vendo nenhuma movimentação muito bem definida para onde que ele está indo, certo? Então, sempre espere a definição do mercado para você estar operando. Não clique aleatoriamente acreditando que o preço pode ou subir ou descer. Muita gente lá no grupo me pergunta, mas se chegar e o preço fazer isso, ele vai subir? Eu não sei te dizer se ele vai subir. Também não sei te dizer se ele vai descer. A nossa estratégia aqui é o quê? De acordo com a dinâmica do preço, com a ação do preço, por isso que se chama price action, a gente vai tender a comprar ou a vender no mercado. A gente deve comprar ou a gente deve vender? Não sei, depende do que o preço está indicando para a gente. Se a gente estiver numa tendência de alta, compensa muito mais a gente fazer uma operação de compra do que uma operação de venda. Isso daí é um pouco mais óbvio para a gente, certo? E se ele está numa tendência de baixa, é muito melhor a gente pensar em fazer venda do que a gente fazer compra. Por quê? Porque é muito mais difícil a gente ter um capital financeiro ali para fazer o preço ele reverter. Por exemplo, ele está numa queda forte. Ou, por exemplo, aqui, ó, ele está numa alta forte do mercado. Compensa nessa alta que você fazer venda ou você fazer compra? Compensa muito mais você fazer compra. Por quê? Porque é muito mais fácil você ir a favor do movimento do que você ir contra esse movimento. Um grande exemplo que eu sempre dou para o pessoal quando você está no trânsito, dirigindo,
É muito mais fácil você ir a favor do fluxo ou você tentar dirigir na contramão dele? Dirigir na contramão dele, você corre o risco de acontecer um acidente ali. Aqui é a mesma coisa, compensa muito mais você ir a favor do fluxo, no caso aqui pensar em fazer compra, do que você pensar em ir contra esse fluxo. Obviamente, você pode fazer contra o fluxo? Pode. É mais arriscado? É muito mais arriscado você fazer contra o fluxo, se você não tem uma estratégia muito bem definida. Por isso que quem está iniciando, o que eu recomendo? Vai a favor da movimentação do mercado. E principalmente, treine muito no simulador. Muita gente é contra tá treinando no simulador ou tá operando um pouco no simulador. Mas eu indico que você pegue o simulador sim, entenda, aplique as estratégias, valide todas as estratégias para depois sim você ir para o mercado na conta real. E o que eu recomendo, pessoal, não coloque muito dinheiro quando você está começando a operar, certo? E principalmente, coloque um dinheiro que não vai comprometer a tua renda. Se você, por exemplo, está apertado financeiramente, você vai vir aqui para o mercado para querer fazer o quê? Querer resolver o seu problema financeiro. E não é isso que você tem que fazer aqui, certo? Você tem que vir aqui para tentar fazer aos poucos dinheiro, certo? Você não vai resolver a tua vida aqui em um dia no mercado. Tem como? Tem como, mas é muito arriscado. Você vai ter que operar totalmente alavancado. E de repente a gente não tem dinheiro para isso, para poder estar operando. E o risco acaba não compensando. Então o que eu sempre recomendo para quem está iniciando, coloca pouco dinheiro, porque se você tem uma estratégia muito bem definida e você tem pouco dinheiro para entrar, se você está fazendo as operações corretamente, com pouco dinheiro você vai fazer muito dinheiro. Vai ser consequência dos seus estudos, do seu aprendizado que você teve aqui na bolsa, certo? Então, quanto mais você estudar, mais você aplicar, melhor vai ser quando você for para a conta real, porque você já vai ter as estratégias na cabeça muito bem definidas e você não vai vir aqui querer fazer operação para resolver sua vida financeira. Tem como resolver a vida financeira aqui? Tem sim, mas só que isso leva tempo, tá, pessoal? Leva bastante tempo. Quando eu comecei a operar, eu sempre colocava lá R$ 100, isso é eu, tá, pessoal? Eu sempre colocava lá R$ 100 para poder operar. E eu sempre tentava fazer ou R$ 50 ou R$ 100. Eu tentava fazer de 50% a 100% dessa minha mão. E normalmente eu levava ali de meia hora a uma hora para poder estar fazendo de 50 a R$ 100. Tinha dias que eu perdia? Tinha dias que eu perdia sim. Eu não vou negar isso para vocês. Porque o mercado aqui, ele tá para a gente poder aplicar as estratégias. Ele tem o índice de erro, ele tem o índice de erro. E dependendo como que eu estou operando, eu simplesmente aceito o stop do dia e paro a operação. Que eu sei que no dia seguinte eu posso estar operando de novo, beleza? Mas hoje em dia é muito mais difícil estar levando um stop aqui no mercado porque você já tem estratégia bem definida, já tem tempo de tela. Obviamente, às vezes o mercado vai contra a minha operação, sim, só que daí eu pego stop ali e depois eu pego uma outra oportunidade no mercado. Só lembrando que a gente tem das 9 da manhã até as 18 horas para poder estar operando. Obviamente, a gente tem o tempo ali, o período de leilão, mas a gente tenta, das 9 horas até as 18 horas, estar fazendo nossa meta. Se a gente levou um stop, beleza, aguarda uma próxima oportunidade de mercado. Se você levar esse gerenciamento para si, a chance de você tirar dinheiro desse mercado é muito maior do que você perder. Então, sempre tem o seu stop muito bem definido, seu gerenciamento de risco muito bem definido, uma estratégia muito bem definida para você entrar nesse mercado e tirar dinheiro. A nossa intenção aqui não é que você perca, é que você sempre ganhe dinheiro nesse mercado, beleza? Então vamos continuar aqui com a nossa análise, pessoal. Se ele fazer um fechamento de gap aqui, de repente abrir lá para cima e fazer um fechamento de gap, pode ser que ele venha aqui, ó, tendendo a buscar níveis mais baixos aqui da nossa movimentação e até mesmo segurar nesses nossos pontos aqui, certo? Que seriam de microestruturas de mercado, tá, pessoal? Se ele chegar nesse nível aqui, pode ser que ele tenda a continuar descendo aqui. Se ele continuar descendo, a gente simplesmente vai indo a favor do preço. Só indicando aqui, tá, pessoal? Ele tem um gatilho aqui, ó, muito bem definido. Então, se ele começar a descer aqui, a gente fica atento com esses nossos gatilhos aqui, certo? Que o preço, tanto ele pode descer com força de uma vez só, ou ele pode simplesmente descer aqui, segurar, indicar e começar a subir aqui com o nosso preço, te dando porrada na cara, tá? Então, nesses pontos aqui, desses gatilhos fortes que ele deixa no mercado, a gente fica atento a como que a gente vai estar dando a nossa operação aqui, beleza? E caso o preço ele rompa, pessoal, o nosso nível de mínimo aqui desse nosso dia, certo? Do dia 22, que a gente faz? A gente simplesmente pega aqui as nossas métricas aqui, ó, de 50%, 25% e a nossa mínima do dia e replica lá para baixo, certo? De acordo com as nossas métricas que a gente já tem nos nossos vídeos de suporte e resistência, como que a gente faz para poder estar arriscando. Mesma coisa se ele romper aqui a nossa máxima do dia, tá, pessoal? A gente pega as nossas métricas aqui, ó, e replica tudo lá para cima e vai operando sempre acompanhando o preço, seguindo sempre a favor da tendência que ele está indicando para a gente, beleza? Então eu acredito que é isso. Se esse vídeo fez diferença para você, eu vou pedir para que você curta o vídeo. Se possível, também compartilhe ou chame algum amigo aí para poder estar acompanhando os vídeos aqui também, certo?
para a gente trazer cada vez mais traders para esse mercado aqui, que muita gente deveria estar conhecendo esse mercado aqui, como que funciona ele, certo? Eu vou pedir também para que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificações, e aqui na descrição do vídeo vai ter alguns links úteis, que é o nosso link do grupo de estudos do Telegram e o nosso grupo de materiais também do Telegram. São dois grupos, tá pessoal? Um, eu só vou estar postando material, concentrado em materiais, lá não tem como ninguém comentar, ninguém postar nada lá, eu só vou postando os materiais que eu vou fazendo aqui, certo? Vou colocando aqui no YouTube, de repente algum material avulso também que eu vou começar a postar lá para vocês. E também tem o nosso grupo de estudos, que é o nosso grupo de discussão, que aí sim lá a gente está aberto para poder conversar, você pode estar mandando suas mensagens, suas dúvidas relacionado às estratégias aqui, tá pessoal? Só lembrando, lá não é uma sala de call, eu não sou analista, vou já enfatizar isso. O que eu sempre mostro aqui para vocês é as estratégias que eu utilizo para poder estar operando. E eu sei que dá certo para mim, e se dá certo para mim, eu sei que pode dar certo para você também, beleza? E aqui no segundo link da descrição do vídeo também ter o nosso link do grupo VIP, que é o grupo que vai estar recebendo logo mais os materiais que eu for começar a produzir um pouco mais aqui, certo? Vai ser material exclusivo para só quem estiver participando desse nosso grupo VIP, que é só você estar deixando o seu nome e seu e-mail que você vai estar recebendo esse material por e-mail, beleza? Então, logo mais eu vou estar começando a postar lá para vocês, beleza? Eu só estou segurando um pouco, pessoal, quem está acompanhando no grupo, eu só estou segurando um pouco porque eu sei que tem mais gente interessado que vai estar entrando lá para estar deixando o nome e e-mail para receber esse material, certo? E só lembrando, só quem tiver nesse grupo vai estar recebendo. Pode ser que futuramente eu acabe soltando aqui no YouTube também? Pode ser, mas em primeira mão, quem vai estar recebendo vai ser quem tiver inscrito nesse nosso grupo, beleza? Então, eu acredito que é isso, pessoal. Um forte abraço, bons trades para vocês amanhã e encontro vocês dentro do grupo do Telegram. Até mais.